Boa noite, a paz do Senhor a todos que já estão aí conosco, conectados ao Instagram da nossa igreja. E a paz do Senhor a todos da comunidade, acolhemos a todos que nos visitam essa noite por esse canal. E nós temos hoje a alegria de já estar começando, pensando já na retomada das nossas atividades presenciais, seguindo regiamente o decreto, os prazos. E já falei com a irmã Tatiana hoje para nós começarmos a trazer um documentozinho escrito com todas as regras que ajudem a saúde, né? Fazer aí para a hora da entrada, o uso dos banheiros, a esterilização do prédio, né? A sanitização do prédio e mantermos absolutamente tudo limpo. E vamos só fazer mais uma reunião com toda a diretoria da nossa igreja para definirmos aí a data, e então, mas possivelmente será o primeiro domingo de julho. Né? Nós temos, dia 22 é quando realmente se começa para as igrejas, com 20%, depois 30%, mas como a nossa igreja tem uma média de idade muito alta, então nós estamos fazendo e procurando fazer de uma forma que a gente gradativamente vai poder receber a todos. Isso com muita segurança, muita tranquilidade, pedindo ao Senhor que em tudo nos oriente. Nós estamos também felizes porque nós temos tido muito boas notícias, né, do número menor de contaminações, de óbitos, e nós agradecemos ao Senhor. Temos orado constantemente, pedido ao Deus Todo-Poderoso que olhe para a vida dessas cidades e para toda a humanidade que tem sofrido com isso. E nós sabemos que vamos conversando, saindo dessa situação, enfrentar uma outra situação, que é a crise econômica, e nós vamos ter que ser extremamente generosos, atuantes, socorrer aquele que tem necessidade, porque o Senhor diz que aquele que, tapa o ouvido ao clamor do necessitado, um dia clamará e não será ouvido. Hoje à noite nós temos... já ouvimos aí um momento de louvor com a irmã Tatiana. Olha, eu fico vendo esse momento de adoração ao Senhor e louvor feito pela nossa ministra do louvor Tatiana, e é como se ela estivesse cantando numa grande catedral. Isso é o que faz o bom obreiro. Não importa se numa pequena sinagoga ou na popa de um barco, ou cantando assim para 5, 6 pessoas que estão ali junto com elas naquele momento. Mas sabe o que acontece? É porque no coração da irmã há todos os céus e todos os exércitos dos céus que sabem que o que é sincero chega no Senhor. Então nós louvamos a Deus por esse momento de louvor, por esse momento que traz muita alegria ao nosso coração. E agora nós vamos para esse momento de reflexão. Hoje nós estamos iniciando o culto de doutrina, iniciando um estudo sobre o livro do Apocalipse. Vamos começar hoje dando uma introdução sobre o livro e vou conversar com o presbítero Edson, que tem me ajudado muitíssimo nos cultos de doutrina da nossa igreja, ele que é um pastor local, e assim nós vamos poder revezar no ensino desse livro, que é um desafio até para o maior estudioso da Bíblia. E eu louvo a Deus porque ele tem nos inspirado a levar o verdadeiro evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. Então seja bem-vindo, você que é familiar, que é amigo, que é da comunidade cristã, Igreja Cristã Gileade da Varjota, que fica na Manuel Jesuíno 466, ali no pequenino bairro da Varjota. E nós louvamos a Deus. Vamos ler nesse momento o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 1. Capítulo de número 1 do livro do Apocalipse. E a nossa leitura começa com a seguinte palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo o que viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem
as palavras desta profecia e obedecem às orientações nela que estão escritas, porque o tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do sétimo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos céus, dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança da fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que você vê, e envia-o às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado na fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha, em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, eu caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bendito é o teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o amado das nossas vidas, aquele, Senhor, que fala conosco por intermédio da sua palavra, ele é o Verbo. Senhor, ele é aquele que é a palavra que suscita a existência de todas as coisas, é quem fala conosco. Senhor, é quem ministra o coração dos seus filhos tementes, é aquele, Senhor, que chama a existência uma nova vida para nós. Senhor, é aquele que paga a fiança, Senhor, porque nós não podíamos, rasga a cédula da nossa condenação, crava o nosso pecado na cruz e nos faz, Senhor, ressuscitar juntamente com Ele. Para que eu não queira mais viver a minha vontade, mas viver a vontade dele, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em ti, vive em nós. Senhor, Tu és a nossa esperança da glória, Tu és aquele que é a nossa coragem, a nossa alegria, o nosso consolo. Senhor, Tu és a nossa bem-aventurança, Tu és a nossa esperança, Tu és, Senhor, o conforto.
Tu és o desafio, Tu és o confronto. Senhor, tantas coisas se resumem, porque, Senhor, a Tua palavra é um desafio para nós. Mas Tu nos deste o Teu Espírito, Senhor, para que nós não andemos sozinhos, nem desorientados, mas nós sigamos, Senhor, nos inclinando para Ele, porque, Senhor Deus, Tu és paz e vida. E eu quero nessa noite, junto com aqueles que me ouvem, que me veem, Senhor, que porventura estejam fazendo alguma coisa, mas estão escutando aí, possam, Senhor, saber que por estes eu intercedo, Senhor. Intercedo por aqueles que nem conheço, mas que têm me pedido oração, Senhor. Intercedo porque eu sei que devo pedir pelos homens, que devo amá-los, Senhor, que devo buscar na Tua palavra, Senhor. Está completamente purificada, Senhor, para poder fazer a obra de anunciar o Teu Evangelho e de ver a realidade de quem nasce novo. Senhor, quantas imperfeições nós temos, mas olhamos para a Tua perfeição. Tu és o nosso alvo, Senhor, nos conduza. Senhor, que hoje os nossos ouvidos, Senhor, que o melhor da nossa mente, Senhor, que o nosso coração receba a palavra. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Glorificado seja Teu nome, Senhor. Amém. Olha, é sempre uma alegria imensa para o meu coração fazer o que estou fazendo nesse instante. Olha, é um privilégio tão grande. Tão grande. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nada traz mais prazer à minha vida. Mas também me traz muito temor. Por mais que eu passe o dia me preparando, a semana me preparando, por mais que eu tenha me preparado nos últimos 22 anos para esses momentos, eu sinto que eu preciso cada dia mais. Não é só a preparação da letra, porque isso mata, mas é, acima de tudo, vivendo vivificadamente o que o Espírito tem para nós. E nessa noite, nós queremos trazer uma proposição que é a visão de João do Cristo exaltado. O impacto de João no capítulo 1 do livro do Apocalipse. A nossa doutrina começa hoje e ela vai aí nas quintas-feiras. Possivelmente, quando nós retornarmos à igreja, retornaremos um culto semanal e um culto dominical, até que as coisas se tornem bem tranquilas. E aí, em seguida, tornaremos novamente a fazer os 2 cultos semanais. Mas teremos um culto ainda nos primeiros 15 dias de julho, ou os primeiros 30 dias de julho, de forma a ser transmitido pelo Instagram, pelo YouTube, de forma online. E nessa noite, amados irmãos, nós iremos conversar um pouco sobre o livro do Apocalipse. Eu digo que algumas pessoas eu convidei para estar hoje conosco e eu disse, essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que o que nós estamos iniciando hoje é para a glória do Senhor. Então, eu quero dizer primeiro que eu vou usar muito a expressão últimos dias. Lembre-se que alguns dizem que o advento de Jesus, o nascimento dele, instaura o que a gente chama de últimos dias. Outros vão dizer que a partir do Calvário, da ressurreição e do Pentecostes, que é o nascimento da igreja, não é? É a inauguração com toda a pompa. Então, o que vai acontecer? Ou do advento, ou a partir do Calvário, nós não entraremos em querela, nós entendemos que se instaura o que a Bíblia vai chamar de últimos dias. Começa aqui, no Calvário ou no nascimento de Jesus, e terminará quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, levando a sua igreja e no julgamento, então se encerrará os últimos dias. Então, tudo o que você ouvir de expressão estará nesse espaço de tempo. De lá do Calvário até a segunda vinda de Jesus. Esse é um tema, algo que nós vamos usar durante toda a nossa reflexão. E Jesus é o tema-chave. Jesus Cristo vitorioso, Jesus Cristo exaltado e a igreja é o tema central do Apocalipse. A segunda vinda de Jesus, quando nós falamos da escatologia, esse estudo dos últimos dias, a doutrina dos últimos dias, nós vamos perceber no momento do que nós estamos falando, e aí vamos pegar desde
este tempo agora, mas aqueles últimos momentos. Realmente nós podemos dizer que integra toda a escatologia. Então, nós vamos para cá e vamos ver também que quando João vê Jesus exaltado, no versículo 18 desse capítulo número 1 que nós lemos, Jesus diz algo tremendo para João. Porque eu quero que vocês se coloquem, enquanto eu contextualizo, introduzo aqui a introdução que nós vamos fazer, que vocês imaginem o seguinte: o Senhor diz a João, eu sou o que vive. Então nessa noite eu quero dizer a você que não tenha medo de viver, porque o seu Deus é o que vive. O seu Deus é o que vive. Você também não tenha medo da morte. Aí fica mais difícil, né? Mas eu te digo, quer vivamos, quer morramos, somos dele. Aqui se expressa um prazer imenso pela vida. Mas há que ter também muita confiança, porque ele é o Deus que está vivo, que esteve morto, mas ele já venceu a morte. O nosso Senhor já venceu a morte. Nem medo da vida, nem medo da morte. A morte, ela é antinatural. Ela é algo que traz para nós uma dor, uma separação. É como uma gravidez de 9 meses e o filho nasce morto. Há quem diga que a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, por mais que a gente busque um entendimento para a morte, não tem. Mas uma coisa eu posso te dizer aqui: o teu Senhor é o que vive e o teu Senhor é o que venceu a morte. De todas as formas, confia e vive. Deixa que a plenitude de vida, que a abundância de vida, eu venho para que vocês tenham vida e vida com abundância. Uma mente livre de toda escravidão, um coração. Olha, eu lidei muito mal com a rejeição, eu lidei muito mal com alguns traumas, isso me trouxe um prejuízo imenso, me fez durante muito tempo na minha vida, embora as pessoas dissessem uma mulher tão inteligente, uma moça tão inteligente, mas parecia que eu não conseguia sair de andar ali, ó, só rodando em torno de mim mesma. Eu precisava seguir, eu precisava chegar. E é quando a gente desperta e corta as amarras, é quando a gente não deixa que sentimentos ruins estraguem, sabe? Então, eu peço a você nessa noite que venha para entrar no Apocalipse, não achando que é uma catástrofe, não achando que é um grande mistério capaz de não ser entendido. Que você olhe para cá e diga uma coisa apocalíptica, um sinônimo de caos, muito pelo contrário. Hoje você vai entender. Eu até peguei uma frutinha de plástico aqui, porque nós somos uma casa simples, temos frutinhas de plásticos na fruteira. E eu enrolei essa minha frutinha aqui nesse papel. Se eu não dissesse a você que era uma frutinha, você não sabia. Porque ela está oculta aqui nesse papel, você não está vendo. Mas daqui a pouco eu vou dizer o que vou fazer com essa frutinha. Alguém já está aí na mente. O que será que ela vai fazer com essa frutinha? É assim que a mente da gente funciona. Então, com inovação, com alegria, com contentamento. Então, a chave desse livro é Jesus Cristo vitorioso. Jesus Cristo triunfante. Quando eu falo de triunfo aqui, não sei chamar desse triunfalismo que está por aí, mas nós estamos falando de um Deus, Criador dos céus e da terra. E João vê esse Senhor em glória. Fazia mais de 60 anos que João tinha ouvido a voz de Jesus quando ele ressuscita. Não é que ele não tivesse ouvido o Senhor revelava, a palavra estava ali com ele. João escreve o Evangelho, escreve a epístola de 1 João, 2 João, 3 João e o livro do Apocalipse. Tem uma visão tremenda das coisas presentes e futuras, de um Cristo glorificado.
Mas quando Jesus ressuscita em seu ministério terreno ali, ele morre na cruz, vem e ressuscita, porque ele é o primeiro a receber esse corpo celestial. Então, ele passa 40 dias após a sua ressurreição com seus discípulos, e a Bíblia diz que mais de 500 viram Jesus ressurreto. Então já fazia 60 anos dessa experiência maravilhosa de ter visto e ouvido e de viver algo tão tremendo, tão maravilhoso. E João, ele agora tem a maravilha de ver Jesus exaltado em glória. Se quando Jesus foi à cruz e morreu, eles se dispersaram, se desesperaram, Jesus os ajunta novamente, vem o Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre eles, os revestindo de poder, para que eles fossem testemunhas até os confins da terra. E agora João tem a visão do Cristo exaltado. Isso tem que ser um divisor de águas na sua vida. Isso tem que ser um divisor de águas na sua vida. Nós não podemos, em ouvindo uma palavra como essa, em tendo certeza de um livro como esse, que nos revela o que João viu, o que João ouviu, o que João sentiu, qual foi a reação de João diante disso, e nós não crermos. Essa é uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, o Senhor diz: eu estou vivo por toda a eternidade, eu possuo as chaves da morte e do inferno. Então eu te desafio a acreditar na vida e a acreditar que o Senhor venceu a morte. Então, quando eu comecei hoje, eu disse a vocês que muitas vezes se olha para o livro do Apocalipse e se busca um sinônimo para isso, de caos, de medo, mas eu digo a você que esse é o livro mais encorajador da história do cristianismo. É claro que nós temos nas Escrituras Sagradas uma literatura apocalíptica que nós vamos ver em Ezequiel, nós vamos ver em Joel, nós vamos ver em Daniel, Zacarias, e aqui aparece. Nós vamos compreender algumas coisas acerca do livro do Apocalipse, mas a palavra Apocalipse significa o que diz o verso 1 do livro. A revelação. O verbo é esse, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, vindo do idioma grego, que dá o nosso Apocalipse aqui, é revelação, é tirar o véu. É descobrir, é revelar, é mostrar, é trazer à luz para que a gente possa compreender as coisas. É tirar o manto, é tornar claro. Isso é o que é o Apocalipse. A revelação de Jesus, recebida do Pai, porque diz o texto, ele recebeu do Pai, e ele que entrega ao Filho, e o Filho que entrega a João, o discípulo amado do Senhor. Então, todas as vezes que você pensar nessa palavra, Apocalipse, pense em revelação. De quem a revelação? A revelação de Deus, dada ao Filho Jesus Cristo. E o Filho Jesus Cristo deu ao seu apóstolo João. E nós vamos ver também por que intermédio, que canais o Senhor usa para que essa revelação chegue até João. No livro do Apocalipse nós encontramos, como eu já disse, o Cristo em glória. O Cristo revelado e manifestado e entronizado em todo o seu poder e glória. Não é? Nós vamos ver que esse Cristo, e nós vamos para o texto acompanhar regiamente aqui o texto, o versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve. Que em breve, pastora, nós já estamos há 2000 anos. É porque nós queremos que o tempo, Deus não se guia pelo Cronos. Ele age no Cronos, no tempo cronológico. Se eu olhar agora para a hora, eu vou entender que é 8 e alguma coisa. Deus opera nesse instante.
mas ele não está preso por esse tempo. E Deus tem um tempo, tem o seu kairos, um tempo em que ele manifesta a sua glória plena, que é a sua plenitude dos tempos, para ele, o tempo especial de Deus. Mas em breve também tem a ver com nós olharmos para nós, para uma escatologia pessoal, para saber como é que está a nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias, desde o Calvário até o dia de Jesus voltar. Como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu coração, minha mente, minha prática cristã? Isso não é para trazer peso, é para a gente refletir todos os dias. É dia de dizer, Senhor, ajuda-me na minha caminhada. Como é que eu tenho vivido? Qual tem sido a realidade espiritual a qual eu tenho? Que tipo de comida eu tenho nutrido a minha alma? Que tipo de água? Que tipo de suprimento eu tenho dado à minha alma? Eu estou muito mais satisfeita com as coisas que me alimentam para que eu ame, queira e deseja ficar só nessa terra? Ou eu tenho alimentado a minha alma a ponto dela ter desejo, assim como tinha Paulo, que entendia para ele que viver era Cristo e morrer era lucro? São reflexões que nós fazemos e precisamos compreender isso. Então, Senhor, Tu me deste, Tu me concedeste, Tu me mostraste para que as coisas que em breve aconteceriam, que devam se realizar, eu e as que também viessem no futuro, porque até o capítulo 3 nós vamos ver o presente. Mas a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse até chegar o capítulo de número 22, nós vamos ver o futuro. Mas até isso, Deus quer que a sua igreja tenha conhecimento. Não há nada que Deus queira revelar que Ele deixe que o seu servo não tome conhecimento. Quem tem intimidade com Deus sabe das coisas de Deus. Então, nesse momento, a gente precisa, quando ouve essas coisas, dizer assim, Senhor, eu quero fazer uma reflexão. Então, olhando para o texto, quando chega no versículo de número 2, ainda no versículo de número 1, diz que essa visão que é de Deus, que foi dada ao filho, e o filho dá a João, ele o faz por intermédio de um anjo. Mas nós vamos ver também que em determinado momento Jesus vai falar, no outro determinado momento nós vamos ver um ancião falar, depois nós vamos ver João ouvindo uma voz vindo do céu, e você vai prestando atenção no decorrer do nosso estudo aqui hoje, e você vai poder aprender essas coisas que são tão necessárias à nossa vida como cristã. Então, nós podemos ver aqui algo que João coloca no capítulo 1, versículo de número 5, quando ele diz assim, Ele nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de nossos pecados. Nós vamos ler e estudar todo o livro do Apocalipse. E há uma profecia com uma promessa, porque você sabe que quando chega no versículo 3, vem a primeira das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, que diz, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia, que obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, eu pego esse versículo 3 e vejo que quando ouço, quando guardo, quando sigo, tem uma promessa para mim. Não só por isso, porque a presença gloriosa de Deus na minha vida é maravilhosa. Mas o Senhor diz, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se fizerem aquilo que eu vos mando. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos livre-arbítrio. Mas eu quero que a minha vontade esteja absolutamente submissa à vontade do meu Senhor. Eu entrego a Ele o meu livre-arbítrio. Eu quero poder obedecê-lo de forma sincera e de forma completa. Sabemos o quão é difícil, porque existe uma lei do pecado, que aqui dentro dos membros muitas vezes se levanta, e nós precisamos saber que este livro do Apocalipse, nós precisamos ter conhecimento destas coisas.
ter conhecimento sobre a revelação de Jesus, para entender, ter conhecimento de Jesus, para poder entender o que Jesus está nos dizendo. E aí ele diz, João, ele nos ama e mediante seu sangue nos libertou. Passaremos o livro do Apocalipse nos lembrando disso. Ele nos ama e com seu sangue ele nos libertou. Ele pagou a fiança que nós não poderíamos pagar. Era impagável para nós. E ele foi lá e pagou. Você é livre. Nele você é livre. Sem ele você é cativo e condenado, mas nele você é livre. Eu respeito a fé que você tem. Se você não concordar comigo, não tem problema. Você só não pode ir lá na minha igreja ensinar isso. O contrário do que eu estou lhe ensinando. Mas você pode discordar. Mas eu quero que você hoje possa ter no Espírito Santo um entendimento dessas coisas acerca do que eu estou lhe dizendo. Então, queridos, vamos passar o estudo todo nos lembrando que ele nos amou e que ele nos libertou com seu sangue. João, tendo essa visão, o Senhor Jesus diz a ele, olha João, esse livro do Apocalipse é um livro aberto. Você não sela, você não fecha. Quando chega em Apocalipse 22, ele vai dizer exatamente isso. É um livro aberto. Se Daniel terminou de escrever e o Senhor mandou ele selar o livro, aqui é diferente. A ordem do Senhor é, Apocalipse é um livro aberto. E onde João estava? Nós vimos aqui, no versículo de número 9, nós não vamos avançar para ele agora, mas João estava preso na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. Olha, eu, durante toda a minha mocidade, sonhei muito em ir às ilhas gregas. Ainda não fui. Mas como eu sou uma mulher que creio, pode ser que eu ainda vá por lá. E o mar Egeu, ele faz parte de toda a bacia do mar Mediterrâneo. Ali você vai encontrar o mar de Mármara, ali você vai encontrar o Estreito de Bósforo, você tem Dardelos ali, você tem o Mar Negro. E João não saiu de férias e foi para uma colônia no mar Egeu. Foi para uma colônia, mas uma colônia penal. João viveu ainda, porque isso é 60 anos depois da ressurreição de Jesus. João viveu muito, foi um apóstolo que viveu bastante. Chegou aí por volta dos 100 anos de idade. E João, ele está em Patmos, tinha ido para lá, porque a coisa ruim em forma de gente, Tito Flávio Domiciano, imperador romano, perseguiu de forma implacável os cristãos. Domiciano queria ser, assim como outros Césares e outros loucos na história da vida, ser adorado como Deus. E houve uma resistência por parte dos cristãos. E João tinha uma pregação extremamente respeitada. João era uma referência. E Domiciano manda prender João nessa colônia penal, lá no mar Egeu, na ilha de Patmos. E lá João tem essa visão, que é exatamente a revelação, que é o livro do Apocalipse, escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que existiram, igrejas concretas, igrejas reais, mas que hoje só resta ruínas. Hoje aquela região é uma parte da Turquia, parte ocidental da Turquia, né? Então, João é perseguido e mais ou menos entre os anos 93 e 95 o livro do Apocalipse foi concluído, né? Foi escrito, as revelações eram dadas, as cartas saíam de lá da ilha e João usa uma linguagem, eu diria, você uma literatura apocalíptica, mas uma linguagem de símbolos. E nós vamos ver muitos símbolos, porque a perseguição era terrível. Mas antes que nós falemos dos símbolos, eu queria hoje ainda falar da transmissão do conteúdo. Como é que esse conteúdo que Jesus transmite no livro do Apocalipse é feito para João? Nós vemos no versículo 1, quando ele diz assim, que Deus lhe concedeu a visão, não é? Concedeu ao filho, o filho concede a João.
das coisas que em breve se realizariam, e ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então nós estamos vendo que no capítulo 1, versículo 1, nós estamos entendendo que por intermédio de um anjo, o Senhor leva conteúdo dessa revelação a João, é um intermediário. Mas quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10, diz: e no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. E aqui nós não temos dúvida que o Senhor fala, o próprio Cristo, e diz: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando nós vamos para o capítulo de número 7, versículo de número 13, nós vamos encontrar João recebendo o conteúdo, tendo informações acerca da revelação, mas já de forma diferenciada. Diz assim: então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E João disse: eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Tudo quanto este livro vai dizer acerca do futuro e da grande tribulação e das coisas terríveis que a humanidade julgada passará, a sua igreja não viverá. A sua igreja será arrebatada antes disso. No decorrer do ensino desse livro, nós vamos tomar conhecimento destas coisas. Mas esta palavra é para trazer esperança ao meu e ao seu coração. Hoje à tarde eu recebi uma porção tremenda de esperança da parte do Senhor. Porque quando eu olho para cá, eu tenho certeza que esse Deus importa tanto, que Ele diz a você como a história vai terminar. Ele dá uma oportunidade hoje a você, de que você possa vivenciar, possa se perguntar o que você precisa corrigir, para o seu próprio bem, para a sua própria vida. Para que a sua existência, isso não torna a vida chata, muito pelo contrário. Isso dá grandeza à vida da gente. Porque quando nós nos adequamos à vontade do Senhor, nós somos vida e vida em abundância. Cheira a vida, cheira a esperança. E é isso que nós precisamos viver. Viver de verdade. Vida. E vida eterna. E o que é a vida eterna? Jesus é quem responde. A vida eterna é crer naquele que me enviou. Isso é a vida eterna. Então João está na ilha de Patmos, preso e deportado para lá, pelo ditador romano Domiciano. Isso é, os anos mais ou menos de 93, 95, Domiciano governou de 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Então nós vimos aqui que esse conteúdo foi passado através de um anjo. Também vimos o próprio Cristo falar. Também temos aqui um ancião. E depois nós vamos ver que João vai ouvir uma voz que vem dos céus. Eu vou ao capítulo 17 do livro de Apocalipse, versículo de número 1, que diz: então eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo: vem comigo e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que será assentada sobre muitas águas. Aqui o número 7 você vai ver do começo ao fim. Mas no decorrer dos ensinos você vai compreender a simbologia do número 7. Hoje nós daremos um pequeno gostinho a você, mas você terá a oportunidade de conhecer mais. Agora nós vamos para o capítulo 19. Versículos 9 e 10 diz: então o anjo me ordenou, porque na maioria das vezes é o anjo que fala. E aí ele diz: então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Senhor. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus.
Querido, se você não sabe que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, você não vai entender que banquete de núpcias é esse. Então, por isso, nós precisamos conhecer o noivo e conhecer mais sobre a noiva. Nós precisamos conhecer que esse privilégio foi dado a Israel. Mas Israel fracassa nessa tarefa. João escrevendo o seu evangelho, disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que nele creram, que o receberam, deu a estes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há salvação para o remanescente de Israel, e você vai ver isso. Mas o povo de Deus é a igreja do Senhor. Glorificado seja o nome dele. Então o versículo 10 diz, diante disso lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou. Isso é João, o anjo falando com ele, e ele se joga para adorar, e ele disse, não faça isso. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos. Às vezes, irmãos, nós encontramos tanta gente querendo ser servida. Teve um tempo da minha profissão de fé, que uma vez uma pessoa disse, ela gosta de ser servida. Eu estou há 80 dias aqui na minha casa, 70 e poucos dias, e eu tenho feito tudo para não pedir. Para me levantar. Mas eu não posso viver sem pedir, não por orgulho, mas para ter uma disciplina. Porque quando eu ouvi isso, eu disse, será que é assim? E talvez fosse. Porque às vezes a gente acha que faz as coisas pelas pessoas e elas nos ficam devedoras. Que bobagem. Que tristeza. Dar é melhor do que receber. A gente precisa mudar. Jesus nos dá uma grande oportunidade. Ele é a porta. A porta para a transformação, a porta para a mudança, a porta para a salvação. Ele é a porta para mudar todo o contexto da nossa vida. Não que a gente não vá sofrer, não que a gente está sempre tentando explicar isso e dizer isso, porque tem um evangelho terrível sendo pregado que você não deve considerar, de prosperidade, de achar que nós temos um céu aqui. Não é verdade. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Chamados ao banquete das núpcias. Vai já chegar o momento. João também escuta uma voz vinda do céu. Eu ainda estou falando sobre como é que o conteúdo da revelação chega a João. Chega na maioria das vezes por um anjo, chega pelo próprio Senhor Jesus, chegou pelos anciãos e vai chegar agora também João ouvindo uma voz do céu. Está registrado no capítulo 10, versículo 4 do Apocalipse. E quando os trovões terminaram de ecoar suas palavras, eu já ia escrever quando ouvi uma voz do céu que ordenava, guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. Então, nós vamos ver que João tem esses canais que levam a ele a revelação. A revelação que é do Pai, passada para o Filho e passada para o servo João. Então esse livro, como eu disse, ele tem essa linguagem simbólica e essa literatura apocalíptica. Presta bem atenção, João está preso numa prisão para inimigos do império e para os piores criminosos do império. Foi para lá que João, o apóstolo do amor, foi levado. E aquelas cartas com a revelação saíam. Nenhum soldado romano tinha como incriminar João, porque para eles aquilo era um profundo enigma. Mas pode ser para você que não busca compreender as escrituras sagradas. Quando a gente tem a oportunidade de entender isso aqui, porque Deus não está mandando um livro sobre as coisas futuras e o presente dele, glorificado e exaltado nos céus, para que as pessoas passassem a desenvolver curiosidade sobre o futuro. Não! Para as pessoas olharem para si mesmas e entender que a nossa história aqui, ela tem um fim. Mas a nossa vida eterna com Ele, eu não preciso dizer que é para sempre, porque eterna seria uma redundância. Vida eterna, Ele é o único que pode nos dar. Então esse livro está cheio de simbolismos. Que ele não seja um enigma para você.
Porque ele foi escrito para que você conheça, para que você saiba. É a revelação do teu Deus, é a revelação do Filho de Deus, dada a um grande homem de Deus. Escrita para você. No comentário de Wiersbe, que é um comentário bíblico, eu tenho alguns comentários bíblicos, mas esse é um comentário que eu sempre procuro, depois de ler as Escrituras e exaurir o que eu posso, eu vou aos comentários e dou uma olhada. E ele diz que para usar essa linguagem simbólica de todo o livro do Apocalipse, João teve 3 motivos. E o principal deles era que esse tipo de linguagem, e vocês vão já entender o que são os símbolos, é que sofre menos os efeitos do tempo. A segunda é que essa linguagem é codificação espiritual. Só compreende quem conhece o Senhor. Só compreende quem conhece as Escrituras. Quer ver uma coisa? Ora, João poderia usar o termo ditador, diz Wiersbe, mas João usa o termo besta. João poderia usar o termo, veja bem, quando eu uso um símbolo, ele insere na minha compreensão alguma emoção. Ele me traz alguns esclarecimentos, mas me leva também a ter uma amplitude de visão. Olha mais o que ele faz. Ele usa, ao invés de dizer o sistema mundano, o sistema caído do mundo de valores e princípios que nada valem, que leva o homem à morte, ele usa a expressão a Grande Babilônia. Para quem conhece o Antigo Testamento, sabe que a Babilônia era o ninho do pecado, era o ninho da maldade. Ele vai fazer um contraste entre a noiva, que deve receber a palavra do Senhor, ser discipulada para subir imaculada com o seu Senhor, e ele também vai falar da grande meretriz. O mundo que se corrompe, o mundo que não se submete, que todo dia inverte seus valores e os seus princípios, que vira as costas para Deus. Como faremos, amados, para compreender? E uma terceira razão para que João usasse os símbolos era exatamente essa. Além de transmitir informação, de comunicar valores, suscita a emoção. Então, a gente já caminhou bem. Temos aí uns 15 minutos, diretor? 13. Então, nós vamos já encerrar aqui. E alguns símbolos são explicados. Porque quando eu estou no capítulo de número 1, versículo 20, primeiro eu digo o seguinte. No capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz: voltei para observar quem falava comigo, João, falando, voltando e vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ele aqui vai descrever o Cristo glorificado. Mas, quando chega no versículo 20, eu vou dar esse pulinho para explicar a vocês. Este mistério das 7 estrelas, ele estava falando disso. Que vocês viram na mão direita do Senhor, dos 7 candelabros de ouro, as estrelas são os anjos da igreja. E aqui, há concordância ou sem concordância, a gente precisa entender isso. O Senhor, ele honra a liderança que o teme, que é reverente, que ama seu povo, que apacenta seu povo. O sinônimo de amor, de resposta de amor para Jesus Cristo, é apacenta. Porque ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E ele pergunta uma segunda vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. E na terceira vez, Pedrinho já estava, diz: ai, Senhor, tu sabes que eu te amo. E em todas as 3 vezes o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui eu estou entendendo que símbolos aqui nesse livro podem ser explicados.
os pastores, a liderança da igreja, os anjos da igreja, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Vai ter momento que esses símbolos são explicados no texto. Em outros momentos, nós vamos precisar conhecer o Antigo Testamento, porque no livro do Apocalipse tem 300 citações do Antigo Testamento. Eu vou precisar compreender o que seria as ceias das bodas do Cordeiro. Que encontro nupcial é esse? Que ingresso é esse que o Senhor está me dando para participar desse negócio? Aí eu vou precisar. Quando eu vou para Apocalipse capítulo 4, versículo de número 7 diz: o primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, e o quarto parecia com águia em pleno voo. Se eu não entender, claro que eu não vou falar dessa visão aqui agora. Quando chegar no capítulo 4, nós vamos explicar. Mas se você não conhecer o texto de Ezequiel, capítulo 1, você terá dificuldade. Se você não conhecer, você terá muita dificuldade. Se você, não, por exemplo, não conhecer o capítulo 10 de Ezequiel, não conhecer esse contexto, vai ser difícil para você. Quem são os destinatários? Nós vimos aqui que a profecia é escrita para as 7 igrejas da Ásia Menor, que não tem nada a ver com a Ásia, onde está lá a China e o Japão. Mas aquela região ali onde hoje é a Turquia. Nós sabemos que Paulo ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas. Mas nós estamos falando hoje das igrejas aqui, e algumas dessas igrejas aqui, igrejas que hoje não existem mais. São ruínas do que foram um dia igrejas pujantes, como foram um dia também as igrejas do norte da África. Então, nós queremos dizer a você que os destinatários são as igrejas da Ásia Menor, e que o número 7 vai se repetir várias vezes aqui. Nós vamos ouvir 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candeeiros e 7 trovões. Nós vamos ouvir muitas vezes 7 igrejas, mas sempre lembre que o 7 tem a ver com perfeição. E aí nós vamos ver depois no Antigo Testamento quantas vezes a citação do 7. E como é também que essa obra se dá. É plenitude, é consumação, é interesse, é tudo isso. Mas também, além de ser essas coisas que o 7 representa, o 7 também, ele representa, além da inteireza e da perfeição, a totalidade. Então, quando se escreve as 7 igrejas da Ásia, chega até a nossa igreja hoje, a pequena igrejinha da Gilead da Vajanta. Então, é a totalidade de todas as igrejas. Amém? Então, os destinatários não são apenas e tão somente os crentes daquela época e daquelas igrejas, mas todos os crentes em quaisquer dos períodos, né? Em qualquer do tempo. Então, naquele momento, os leitores enfrentavam perseguições. Hoje nós estamos vivendo a maior crise da nossa história, da nossa geração, nos últimos 200 anos. Então, quando eu olhar para esse livro, eu vou perceber que essas revelações, elas trazem para mim esperança, força, coragem. E era isso que Deus queria, que em meio àquela perseguição, ao receber tudo aquilo, estes homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, que resistiram a muita coisa. Foi uma geração e uma nuvem de testemunha muito mais forte do que a nossa. As igrejas sofriam duras perseguições, mas eles viveram de forma maravilhosa a prática do seu cristianismo. Muitos deram a sua vida e não negaram ao seu Senhor. Então, queridos, nós ficaremos aqui, lemos a nossa introdução do livro do Apocalipse. Nosso desejo era poder termos pelo menos 1 hora, 1h20, para a gente poder dar uma caminhada, entendendo que Jesus é esse que aparece aqui glorificado nas 3 dimensões. Ele é a fiel testemunha, portanto, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o soberano dos reis da terra, ele é, então, rei, e ele chama um povo para que seja sacerdotes, reinos e sacerdotes do Senhor. Então, na próxima quinta-feira, nós concluiremos o capítulo de número 1 e depois caminharemos pelas 7 igrejas, e a partir do capítulo de número 4, todas as quintas-feiras estaremos fazendo um capítulo do livro do Apocalipse.
somos dispenseiros da graça de Deus, ministros do Evangelho, pregadores do Evangelho, e nós temos muitos irmãos na igreja com capacidade para ministrar um desses capítulos, e pode ser que não só eu e o presbítero Edson, não só a mim, nós estarmos juntos ali naquele momento, mas também, quem sabe, um convidado que possa trazer isso. Mas lembre-se disso, o que João viu foi um Cristo glorificado, foi um Cristo que venceu a morte e que está entronizado, um que é fiel testemunha, que é sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que é isso? É um sacerdócio superior. E ele é o Rei dos soberanos da terra. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, traz o teu coração para essa missão. Vem estar comigo nas quintas-feiras, com a nossa igreja, no Instagram. Deixa a tua vida ter um divisor de águas. Acolhe, porque o Senhor te estende a mão. Ele te chama. É aqui que Ele bate na porta da igreja e diz: se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Deixa o teu coração livre para o Senhor. Bendito seja Ele. Guarde isso no seu coração. Esse livro é importante. Domiciano mandou João para Patmos, mas lá João teve a maior visão da sua vida. Uma revelação da parte de Deus dada ao Filho e dada a João. E João enviou às 7 igrejas da Ásia. Louvado seja Deus. Pai Santo e Eterno, abençoa este povo que esteve comigo aqui, Senhor. Que esteve no Espírito Santo ouvindo esta palavra. Que o Senhor, Senhor, em tua bondade, misericórdia, amor, compaixão, esteja com cada um deles. Esteja, Senhor, ó Deus, com a vida de todas as famílias que se encontram enfermas. Ó Deus, com a vida daqueles que se encontram em situação adversas. Com aqueles que vivem crises, Senhor, existenciais, em seus casamentos, em sua vida profissional, em quaisquer de suas áreas. Nós servimos a um Deus que trata cada uma delas sem prejudicar a outra. Nós repreendemos, Senhor, toda acusação satânica que diz que o homem para nada vale. O homem tem valor. Ainda que em queda a imagem, ainda que a imagem em queda esteja deturpada, o Senhor lhe estende a mão. Ele precisa caminhar na direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ele escute a palavra, porque este livro diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bendito seja teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha, um beijo no coração de cada um. Continuem se preservando, se cuidando, intercedendo. Analine, nós estamos e continuamos intercedendo sobre os 2 rapazes que você nos pediu para que fizéssemos a intercessão. Queremos notícias sobre eles. Um abraço. André, Deus abençoe tua vida, te dê saúde e paz. Em nome de Jesus.